De máquinas do tamanho de uma sala até dispositivos que cabem na palma da nossa mão, os computadores percorreram um caminho que é pra lá de interessante. Eu sou a professora Natane, professora e doutora na área de ciência da computação, e eu tô aqui para poder te contar um pouquinho sobre como que foi essa evolução dos computadores domésticos. E isso tudo porque eu fui lá no Museu do Computador, que está localizado na cidade de Helmond, nos Países Baixos. Que eu já comentei desse museu com vocês lá no vídeo que eu falo sobre o encontro que eu participei junto com o Federico Fagin, que é o pai do microprocessador. Foi ele que liderou todo o desenvolvimento do Intel 4004 e os processadores seguintes. E essa visita ao museu foi tão interessante que eu resolvi trazer esse segundo vídeo para poder falar exclusivamente sobre o museu e sobre a evolução desses computadores domésticos que é mostrada lá nesse museu, que se chama Home Computer Museum. Uma das coisas que eu achei mais legal sobre esse museu é que você tem a chance de utilizar esses computadores, de ver eles funcionando na prática. O museu está ali dividido por décadas, em que a partir do momento que a gente entra, logo no início a gente já vê equipamentos da década de 70, que foi quando começou o uso de computadores no ambiente doméstico, e por isso o nome do museu, Home Computer Museum, que é dedicado a contar a história justamente dos computadores pessoais, os PCs, Personal Computers. E quando a gente fala em computadores, é comum a gente lembrar de um notebook ou de um computador de mesa e esquecer de celulares e videogames. Mas a gente tem que ter em mente que celulares e videogames são dispositivos que também são considerados como computadores. E o museu inclui esses itens. E o museu tem uma seção inteirinha só para falar dessa questão de games. Inclusive essa outra sala aqui que me lembra bem um fliperama, que a gente tem vários dispositivos, vários videogames de formas diferenciadas, muitos deles bem nostálgicos, para a gente poder jogar. E por que é importante a gente ter em mente essa distinção desse termo de computadores pessoais, computadores domésticos, e por que isso é tão importante para a história da informática e o desenvolvimento dos computadores? Porque antes disso a gente tinha um computador em um contexto que era um equipamento gigantesco, que ocupava salas enormes, que gerava um calor estrondoso, que era operado por muitas pessoas e para fins específicos. Então, esses computadores que vieram antes dos computadores pessoais não estavam ali para a gente falar assim, deixa eu fazer uma pesquisa no Google aqui para ver como é que faz um pudim. Até porque não tinha Google, né, naquela época. Agora uma informação importante aqui, ó. O Google, ele é um motor de busca e ele só surgiu em 1998. Para que surgisse os motores de busca, incluindo o Google, primeiro precisava da World Wide Web estar bem estabelecida. O que é a World Wide Web? www, que foi criada em 1989 pelo Tim Berners-Lee. Ele desenvolveu esse conceito de páginas de hipertexto e criou a linguagem HTML, o que permitiu a criação e a interligação de páginas da web. E a partir daí, a gente consegue usar o Google como a gente conhece ele hoje em dia. Mas o que eu quero dizer é que eram tarefas muito específicas. Como assim tarefas muito específicas? Cálculos muito específicos. Eram equipamentos utilizados em universidades para pesquisas, equipamentos utilizados em ambientes militares para cálculos militares e também equipamentos utilizados na área de negócios. E a questão é que esses equipamentos eram caros e com esses objetivos específicos não tinha como a gente simplesmente ir lá e falar ok. Não era destinado para o usuário final, para o usuário comum, como é hoje em dia, que todo mundo tem um telefone na mão, que está usando uma agenda no Google ou algum outro aplicativo de planejamento, está utilizando para jogar, para poder acessar as aulas da sua universidade, assistir um vídeo no YouTube, compartilhar o seu dia a dia numa rede social ou o que quer que seja. O objetivo não era esse. Tudo isso começou com Altair 8080. E é curioso dizer que o Museu de História do Computador considera como o primeiro computador pessoal o Kembach 1. Mas o Home Computer Museum discorda disso porque o Kembach 1 ele era utilizado para fins educacionais, não era exatamente um computador doméstico e ele também não tinha uma unidade central de processamento. Dessa forma, é aceito dizer que o Altair 8080 foi o primeiro computador a ser utilizado no âmbito doméstico. Ainda na década de 70, mais especificamente em 1977, foi lançado o Commodore PET 2001. Que eu vou falar pra vocês, na hora que eu cheguei lá e vi esse computador aqui lá, o que mais me chamou a atenção foram duas coisas. A primeira delas, o tamanho da tela e o fato que eu cheguei lá e olhei e falei assim, olha,
tela preta. Não é uma tela com uma interface com o usuário como a gente está acostumado. Porque, pra mim, foi a primeira vez que eu vi com os meus próprios olhos ali na minha frente um computador com a tela preta. Segunda coisa que me chamou a atenção foi o fato de utilizar uma fita, ou seja, os dados não eram no CD, não era no pendrive, era literalmente uma fita, um armazenamento de dados via cassete. E como primeira ala ali do museu, a gente vê esses detalhes a mais sobre a década de 1970 e logo em seguida a gente já passa para uma outra sala que a gente vê outros computadores começando aí na década de 80. E o que me chamou mais atenção nessa segunda sala, além do barulhinho que ficava fazendo os jogos que estavam lá disponíveis para a gente poder jogar em cada um desses computadores, era o fato de que eu não vi marcas comuns, não vi fabricantes que a gente vê nos dias de hoje, aqui em 2024. Quando eu vi essas marcas, Commodore, Amiga, Altair, Osborne, falei, nossa, mas que nome diferente? Eu não conhecia. E o meu primeiro instinto, quando eu cheguei nesse museu e comecei a olhar esses computadores, foi olhar essas datas de quando eram esses computadores e pensar assim, cadê um computador do ano que eu nasci? Aí primeiro eu dei um tour rápido ali, passando pelos computadores até chegar finalmente no computador de 1996. E para minha surpresa, já estava bem normal. Por normal, eu quero dizer bem comum ao esperado de um computador ali dos anos 2004, 2006, que foi quando eu tive meu primeiro contato com o computador. Depois desse tour todo, eu achei um computador do ano que eu nasci. Então é bem legal você poder passar por esses computadores e ver literalmente como que foi aumentando ali o tamanho da tela, como que o manuseio do mouse se tornou mais ergonômico, como que aconteceu a evolução do armazenamento de dados de cassete para um disquete para chegar no CD, no DVD. E hoje em dia a gente nem tem mais isso, né? Meu computador aqui, por exemplo, ele não tem leitor de CD. É difícil hoje em dia você comprar um notebook que tenha um leitor de CD. E ao mesmo tempo é muito interessante poder ver quando as marcas que a gente está acostumado a ver hoje em dia, com exceção da Apple, que a Apple já está nesse mercado desde lá no início, de ver como que foi sendo o desenvolvimento ali da Dell, da HP, o surgimento ali rápido da Philips, até chegar nesse cenário geral que a gente tem hoje de ter computadores de diferentes marcas como Lenovo, Samsung, Dell, HP, da Apple e entre outras. Como destaque da década de 1970 a gente tem Atari 8080, Commodore PET 2001, Apple I ou Apple I, não tenho certeza qual a forma correta de se pronunciar isso, mas na minha cabeça vem Apple I. E outros fabricantes, como a Tandy e a Atari, que lideraram essa primeira onda de computadores domésticos. Sendo que o Apple I e o Apple II, ou o Apple I e o Apple II, e o Commodore PET e o TRS-80 trouxeram a computação para os lares pela primeira vez. Essas máquinas eram usadas principalmente por entusiastas e educadores. O Apple II ou Apple II, por exemplo, tornou-se incrivelmente popular nas escolas e despertou a imaginação de jovens mentes. Quando a gente adentra na década de 80, eu acho que essa é a maior seção que a gente tem ali no museu, que eu fiquei até meio assim, por onde eu começo? Na minha percepção ali, enquanto eu estive no museu, eu acho que é a época que a gente está com mais variedades e mais tipos diferentes de computadores e de linhas de computadores e de fabricantes diferentes para poder tentar se destacar e poder se inserir nesse mercado do computador no uso doméstico, no computador no uso dentro de casa. E com a percepção que eu tive ali no museu, essa explosão ela se origina muito e se baseia muito ali no fato dos jogos, da quantidade de dispositivos destinados a isso, que era um dos usos que a gente tinha para o computador ali doméstico. Então o objetivo de se ter um computador em casa naquela época era diferente do objetivo que a gente tem hoje em dia. Para que a gente quer ter um computador em casa hoje em dia? Na minha experiência e na experiência de pessoas em volta de mim, o objetivo principal para se ter um computador dentro de casa, para se comprar um notebook para um integrante da família, é primeiro estudar, trabalhar e por último o entretenimento. Acaba sendo uma desculpa de falar ali, não, eu também vou utilizar para entretenimento, mas eu tô comprando isso aqui para estudar. E em contrapartida, ao observar esses computadores na época, me passa uma sensação de que o objetivo principal era justamente para você ter esse momento de entretenimento
com os jogos eletrônicos. E como destaque dessa década, a gente tem o Commodore 64, que foi lançado em 1982, tornando-se um dos computadores domésticos mais vendidos de todos os tempos. E com isso ele acabou normalizando o uso do computador doméstico. Ele era relativamente barato, com muitas possibilidades de jogos e também para trabalho, sendo ele um computador que muitas pessoas tiveram seu primeiro contato. Assim, ele é um ícone dos computadores retrôs. Teve um total de aproximadamente 17 milhões de cópias vendidas e é um dos computadores que muitas pessoas conhecem ou já tiveram um. Ele tinha um som polifônico e um chip SID e um gráfico de 16 cores, que foi o que fez justamente que essa máquina fosse ideal para jogos com um preço aceitável. E como uma curiosidade adicional, um grande número de artistas e criadores de jogos tiveram sua carreira iniciada nessa máquina. Enquanto isso, a IBM e a Apple também estavam fazendo seus desenvolvimentos de forma a lançarem o IBM PC e o Apple Lisa, que introduziram novos níveis de desempenho e usabilidade. O Apple Lisa foi lançado em 1983 e foi um dos primeiros computadores a oferecerem uma interface gráfica com o usuário. Ele foi projetado para o mercado empresarial e facilitava o uso de computadores com uma interface intuitiva, em que esse computador introduziu inovações que vieram se tornar um padrão na indústria, como a interface gráfica, ícones, menus e janelas, além de ser um dos primeiros a incluir um mouse como dispositivo de entrada. Apesar do Apple Lisa ter sido inovador, o seu alto preço limitou a sua adoção no mercado. Muitos conceitos e tecnologias do Lisa foram incorporados no bem-sucedido Macintosh, que foi lançado em 1984. E por falar no Macintosh, o Macintosh ele foi projetado para ser um computador pessoal acessível, com uma interface gráfica com usuário intuitivo. Ele foi um dos primeiros computadores a popularizar o uso do mouse e das interfaces gráficas entre o público em geral. E é importante lembrar que a invenção do mouse ela não é atribuída à Apple, mas sim à Xerox. Só que foi com a Apple que esse periférico de entrada se popularizou. O lançamento do Macintosh foi amplamente promovido com um famoso comercial dirigido por Ridley Scott, transmitido durante o Super Bowl. E mais um destaque para essa década a gente dá para o Commodore Amiga, lançada em 1985. Essa linha de computadores ela foi desenvolvida inicialmente pela Amiga Corporation, que em seguida foi adquirida pela Commodore. A linha Amiga era conhecida por suas capacidades multimídia avançadas, que superaram outros computadores da época, introduzindo gráficos e som avançado, bem como um sistema operacional multitarefa preemptivo, características que tornaram os computadores Amiga populares entre entusiastas de jogos e criativos. O Amiga 1000 e seus sucessores, como o Amiga 500 e o Amiga 2000, revolucionaram o mercado de computadores pessoais, principalmente pela sua interface gráfica e capacidade sonora. O Amiga tornou-se especialmente popular na Europa e entre desenvolvedores de jogos, artistas gráficos e músicos. Seu impacto na indústria de jogos e na criação de conteúdo multimídia é duradouro e ele é lembrado com carinho por muitos entusiastas. A série Amiga do Commodore e o Atari ST continuaram a inovar essa era de computadores pessoais na década de 1990. E a gente também tem o lançamento do Windows 95 da Microsoft, que revolucionou a computação doméstica com sua interface amigável, tornando os computadores pessoais mais acessíveis para a pessoa comum. A Apple também fez um retorno com o iMac G3, um computador que combinava estilo e funcionalidade, e revitalizou a marca. A partir desses computadores no final da década de 90, no início dos anos 2000, foi muito interessante ver eles ali na minha frente, porque eu não achei exatamente o computador que eu tinha na minha casa, mas a aparência dos computadores ali já se tornou bem mais familiar para mim, que tive esse primeiro contato com os computadores por volta aí de 2004, 2006, 2008. Inclusive, fiquei empolgadíssima quando eu vi o computador ligado com o Windows XP, que a primeira coisa que eu fui fazer foi procurar o jogo do pinball, porque era o que eu jogava na época e eu adorava e ainda deixei registrado lá a minha pontuação. E para concluir esse vídeo, eu quero dizer que se você tiver a oportunidade de ir em algum museu de computador, vá! É uma experiência incrível. Se você estiver passeando pela Europa, por aqui nos Países Baixos, ali perto de Amsterdã, desce para Helmond, dá uma passadinha no Museu do Computador, eu tenho certeza que você vai adorar.
Com essa visita ao Museu do Computador, a gente conclui que os computadores pessoais eles evoluíram de simples curiosidades para as ferramentas indispensáveis no nosso dia a dia. Cada década trouxe as suas contribuições e as suas inovações que nos aproximaram ainda mais do que a gente tem hoje e do que a gente vai vir a ter nas próximas décadas. E com museus como o Home Computer Museum que a gente consegue preservar e celebrar esse incrível legado. Comenta aqui no vídeo qual é o seu computador preferido desses que eu te apresentei. Bons estudos e até o próximo vídeo!